NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Preçando atacadista, preços mais baixos. E a J Place, o Marketplace com tudo que você procura. Baixa aí. Boa noite. A Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, anunciou que vai assinar um protocolo de intenções para a compra da Coronavac, vacina contra a Covid desenvolvida por um laboratório chinês e o Instituto Butantan de São Paulo. O imunizante está na fase final de testes e a entidade diz que vai buscar ajuda para tentar distribuir a vacina aos municípios catarinenses. Uma vacina contra o novo coronavírus está cada vez mais perto. Teremos a divulgação logo na primeira semana de dezembro pelo Comitê Internacional Independente sobre a eficácia da vacina. Assim que divulgados estes resultados, eles serão então encaminhados para a Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa. O Instituto acredita que até janeiro a Coronavac esteja aprovada e este professor alerta que a análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é rigorosa. Ela solicita dados, vários dados, muitos dados, basicamente todos os dados da vacina. E esses dados brutos, eles são submetidos para a Anvisa, que faz a computação desses dados e a análise deles. Então, depois que esses dados são computados, a Anvisa observa qual é a eficácia, se está tudo dentro dos conformes, aí a Anvisa dá o sinal verde para a vacina ser distribuída. E já pensando na possível aprovação do imunizante, a FECAM planeja a elaboração de um documento para oficializar o interesse dos municípios catarinenses em comprar a vacina, pelo menos para as pessoas do grupo de risco e também para profissionais como os da saúde e da educação. A assinatura do protocolo de intenções deve ser feita nos próximos dias. Eu não saberia precisar quanto de montante de milhões de reais que seriam necessários para imunizar toda a nossa comunidade, mas eu tenho o dado estatístico e econômico que diz que a vacina da Coronavac, ela oscila entre 16 e 20 reais e são necessárias 2 doses para imunizar toda a nossa comunidade, o cidadão. Sobre a proposta da Federação dos Municípios, por nota, a Secretaria da Saúde disse apenas que o governo só irá aderir ao Plano Nacional de Imunização do governo federal, que ainda não foi concluído. Mesmo com uma possível negativa de apoio do governo catarinense, a FECAM ainda espera tratar do assunto e reverter a manifestação inicial do Estado, caso a Coronavac não esteja no plano de distribuição do Ministério da Saúde. Em nenhum momento o objetivo é fazer confronto, e sim que queremos participar da discussão e aí, posteriormente, discutir as formas de financiamento. Se vai ser somente sobre serviço público, se a gente vai buscar parcerias também com a iniciativa privada, que também podem enxergar como uma boa oportunidade, uma vez que quantos funcionários da iniciativa privada que acabam sendo afastados das suas atividades, né? Vamos atualizar a situação da pandemia em Santa Catarina. Nós tivemos pouco mais de 1.700 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. No total, agora são quase 328 mil casos confirmados desde março e com pouco mais de 300 mil recuperados. Os casos ativos são 24.215, ou seja, pouco mais de 24 mil pessoas estão em tratamento contra a doença neste momento. Nas mortes foram mais 23 nas últimas 24 horas, e no total são 3.494 vidas perdidas desde o início da pandemia. No sul do estado, os hospitais públicos estão lotados e faltam leitos de UTIs para atender pacientes com a Covid-19. Fabiana, a situação dos leitos de UTI preocupa justamente pelo grande número de internações. As 3 maiores cidades aqui da região sul estão com lotação máxima nos hospitais públicos com leitos de UTI Covid-SUS. Em Criciúma, Tubarão, Araranguá e Içara, a lotação hoje é de 100%, Laguna 90% e Imbituba 70%. Ou seja, hoje restam só 4 leitos de UTI para Covid pelo SUS em toda a região. Em Tubarão, hoje não tem leito de UTI nem no hospital público nem no privado.
A Prefeitura disse que está em reunião agora para debater algumas medidas. Disse também que vai montar uma força-tarefa para aumentar a fiscalização e assim tentar diminuir o número de internações. E que amanhã vai editar um decreto com novas medidas, mas não especificou quais medidas devem ser essas. Já em Criciúma, através da ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, os prefeitos aprovaram um documento pedindo ajuda do governo do estado. A governadora interina, Daniela Rainer, tem compromisso na região na quarta-feira. Daí os prefeitos devem então fazer uma reunião com a governadora. Nós procuramos a Secretaria de Estado da Saúde, mas ainda não tivemos resposta sobre a intenção de ampliação de leitos de UTI ou inclusive políticas específicas aqui para a região. Fabián. Morreu nesse fim de semana em Blumenau a vítima de Covid-19 que estava mais tempo internada aqui no estado. Renaud Pimentel Frazão Filho era médico, reumatologista e tinha 79 anos. Ele estava internado desde o dia 13 de abril na UTI do Hospital Santa Catarina, em Blumenau. Após 2 dias internado, foi o próprio médico que pediu aos colegas para que fizessem a intubação. Frazão nasceu no Piauí, morou no Rio de Janeiro e se mudou para Florianópolis em 2017, onde tinha uma clínica no norte da ilha. Durante os mais de 7 meses em que esteve internado, a Covid-19 comprometeu os pulmões e rins do idoso, resultando em infecções e também em trombose. A partir de hoje, os atendimentos odontológicos nas unidades básicas de saúde de Criciúma só estão sendo feitos em casos de urgência e emergência. Mesmo assim, a recomendação é ligar antes de ir até o local para evitar aglomeração. Já quem está com tratamento em andamento no Centro de Especialidade Odontológica do bairro Próspera vai continuar sendo atendido. Em Tubarão, a Fundação Municipal de Saúde também adotou a partir de hoje uma série de medidas no setor de atenção primária, entre elas a suspensão das consultas eletivas na rede pública e a restrição de atendimentos odontológicos apenas para casos de urgência e emergência. A Prefeitura de São Francisco do Sul seguiu o exemplo de outras cidades do estado e cancelou hoje a programação de Réveillon no município por causa da pandemia. Não haverá queima de fogos nem atrações musicais. Além disso, durante a temporada, banheiros químicos não serão instalados nas praias. A seguir, os detalhes de uma operação policial para combater o tráfico de animais silvestres e o alerta da Defesa Civil por causa da baixa umidade do ar no oeste do estado. Melhor preço é no Comprão. Timbó vai ganhar um Comprão Coque Atacadista. A partir de 25 de novembro, você vai economizar com o novo Comprão. Comprão Coque Atacadista. Melhor preço é no Comprão. A Polícia Civil de Santa Catarina fez hoje uma operação para desarticular grupos que atuam no tráfico de animais silvestres. Só em Blumenau foram resgatados 40 pássaros. A Valesca Lippel tem os detalhes. Fabián, ao todo foram cumpridos 4 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em 11 municípios catarinenses. Além de Blumenau, os mandados foram cumpridos em Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, em Camboriú, Penha, Biguaçu, Antônio Carlos, Joinville, Timbó e Guabiruba. Entre os investigados estão comerciantes irregulares, intermediadores, caçadores e outras pessoas que estimulavam a venda ilegal dos animais, além de encarregados de falsificar anilhas, que servem para identificar os pássaros e permitir o monitoramento pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Além dos pássaros, a polícia constatou que o grupo atuava também na retirada de outros animais da fauna para abastecer o comércio ilegal. Nesse processo, os animais sofriam maus tratos e muitos chegavam a morrer durante a captura e o transporte. A operação também foi feita no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Os envolvidos poderão responder por crimes de associação criminosa, maus tratos a animais, caça de espécies da fauna silvestre, falsidade documental, entre outros crimes. Fabián. E também hoje a Polícia Federal fez uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Alguns mandados foram cumpridos aqui no estado, onde 2 pessoas foram presas. Patrícia Silveira. Fabián, a operação chamada de Enterprise é para desarticular uma quadrilha que atuava no envio de cocaína para o exterior. Uma prisão foi em Rio do Sul, no Alto Vale, e a outra em Balneário Camboriú, aqui no litoral norte.
A Polícia Federal não explicou qual era o papel dessas duas pessoas na organização criminosa. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú, Brusque e em Itajaí. A Justiça determinou a prisão de 66 pessoas, 8 estão no exterior. A operação aconteceu em 10 estados e contou com 700 policiais federais e servidores da Receita Federal. Segundo a polícia, os principais portos usados pela quadrilha eram de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná, onde se concentrou a investigação. Essa investigação começou em 2017 e apreendeu até agora 50 toneladas de cocaína. Do Brasil, a droga era enviada para a Europa. Foram apreendidos hoje mais de 11 milhões de euros e os bens bloqueados chegam a valor de R$1 bilhão. Entre os bens estão 37 aeronaves. Fabiá. O homem considerado pela Polícia Gaúcha como o criminoso mais procurado no Rio Grande do Sul foi preso em Bombinhas enquanto se preparava para passear numa moto aquática. O homem tem 46 anos e é acusado de 18 assassinatos, tráfico de drogas e roubos. Ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão, mas estava foragido depois de ter arrancado a tornozeleira eletrônica. Uma mulher de 49 anos foi morta a facadas pelo companheiro em Joinville. O crime teria acontecido depois de uma briga entre o casal. Os vizinhos chamaram a polícia. O SAMU também foi acionado, mas já encontraram a vítima sem vida. O homem está foragido. Na BR-470 em Ibirama, uma pessoa morreu e outras 3 ficaram gravemente feridas, entre elas uma criança de 3 anos de idade. Os 2 veículos bateram de frente. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O longo período sem chuvas expressivas traz a estiagem e também outra preocupação, a baixa umidade do ar. Para a Organização Mundial da Saúde, o nível adequado de umidade relativa do ar é de 60%. Só que a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a umidade abaixo de 30% nas áreas do oeste, extremo oeste e meio oeste de Santa Catarina. Em Chapecó, algumas pessoas já notaram os efeitos. Sofre bastante, ainda mais as crianças, né? A água tem que ir direto, água, né? Dá uma moleza no corpo, tu fica mais preguiçoso, né? Até a tua alimentação você não consegue fazer direito. A baixa umidade do ar provoca mesmo esse cansaço, esse desconforto. Além de dor de cabeça, rinite alérgica, o nariz pode sangrar e a garganta ficar ressecada. Mas simples cuidados fazem a diferença num período como este. Evitar os horários de sol das 12 às 15 horas, exercícios físicos também evitar nesses horários, ingerir mais líquidos, ingestão de frutas, vegetais, umidificar os locais. O alerta da baixa umidade do ar segue até quarta-feira e os cuidados devem se estender também ao meio ambiente. Quando se fala em tempo seco, muitas pessoas resolvem limpar os seus terrenos, então a gente deve evitar a limpeza de terrenos nesses dias secos, fazendo com que acabe o fogo saindo do controle e causando um incêndio, danos maiores à vegetação e ao meio ambiente. A semana segue com a presença do sol aqui em Santa Catarina. Nessa terça-feira ele vai aparecer e em boa parte do estado vai chegar até a predominar. Exceção para o norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Olha só, nessas áreas a gente vai ter um pouco mais de nebulosidade, principalmente no início do dia. Nessa noite agora, essas 3 regiões até pode ter alguma chuva passageira, mas pouquíssimas áreas. Perceberam as temperaturas, né? Faz calor, destaque para o oeste, 34 graus e 32 no sul do estado. Bom, e falando de aquecimento, pessoal, as temperaturas na tarde da quarta-feira vão ficar ainda mais elevadas. Dá uma olhada aí nesse gráfico. A previsão é que a gente tenha uma tarde de quarta com 37 graus no oeste do estado, 36 no sul de Santa Catarina. E observe que praticamente o estado inteiro é acima de 30 graus. Bom, chama a atenção de vocês também que no litoral e nas áreas próximas a gente vai ter um pouco mais de vento nordeste ao longo desses próximos dias, principalmente no litoral sul de Santa Catarina. A seguir, depois da primeira vereadora negra eleita em Joinville ser vítima de ataques racistas,
Um outro vereador eleito na cidade também recebeu ofensas e ameaças de morte por ser deficiente físico. O analógico da MSC-TV será desligado em Balneário Camboriú, Brusque, Camboriú, Indaial, Itajaí, Navegantes, Penha, Rio do Sul e Timbó. Por isso, verifique se a sua TV tem um conversor digital integrado. Se não, instale um conversor e uma antena UHF externa. É só fazer isso e pronto. Você entra na era digital totalmente de graça e sintonizado com a gente. Para mais informações, acesse nsctvdigital.com.br. NSC Notícias de volta com o futebol. Hoje é dia de catarinenses na Série B do Brasileirão. O Figueirense está jogando com o Sampaio Corrêa no estádio Orlando Scarpelli. A partida está no finalzinho e o placar é 2-1 para o time do Maranhão. E daqui a pouco é a vez do Avaí entrar em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na casa do adversário. O jogo começa às 8 da noite. Depois da primeira vereadora negra eleita em Joinville ser ameaçada de morte e sofrer injúrias raciais, agora vítima de ataques virtuais foi o vereador eleito Alisson Júlio, que vive com a doença genética atrofia muscular espinhal, AME. Alisson, do Partido Novo, foi o vereador mais votado de Santa Catarina nas eleições municipais e também o primeiro cadeirante eleito na história de Joinville. Ele registrou ontem boletim de ocorrência na Polícia Civil pela ameaça de morte. Realmente era assustador. Nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa. Sabia que poderia sofrer retaliação, mas por opiniões políticas, por questões de ideias, mas nunca uma agressividade dessa forma. As ameaças vieram no domingo, depois que ele recebeu um e-mail que ofendia a vereadora Ana Lúcia, do PT, que também foi ameaçada de morte. Após repudiar o ato nas redes sociais, o político recebeu mais 2 e-mails de um mesmo remetente. O autor escreveu frases como: "Fica esperto, Alisson, agora você também está na minha lista. E também vai morrer se eu conseguir matar a Ana e sair vivo da casa dela. Eu também tenho seu endereço." Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Racismo é crime, ameaça é crime, e quem comete esse tipo de ameaça, esse tipo de injúria, esse tipo de situação é criminoso. Ontem, a polícia fez buscas na casa do suspeito de atacar e ameaçar a vereadora Ana Lúcia. O nome dele não foi divulgado, mas segundo a polícia, ele tem 22 anos e é morador de Joinville. Ele foi interrogado, mas não foi preso, porque não houve flagrante. A família do jovem afirmou à polícia que ele possui problemas psiquiátricos e apresentou os laudos médicos que comprovariam a condição. A investigação continua. Para a polícia, ele não tem participação nos novos ataques feitos ao vereador Alisson Júlio. São ofensas odiosas. A Polícia Civil não compactua e não vai medir esforços para esclarecer esse tipo de crime, assim como no caso da vereadora. Nós empenhamos todos os recursos disponíveis. Nesses casos também nós vamos empenhar todos os nossos esforços, até que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. Desde agosto, ataques de cunho racista e neonazista estão sendo registrados no norte catarinense, contra pessoas e em eventos online. Eles se intensificaram em novembro, mês que marca a consciência negra no Brasil. A Polícia Civil investiga todas essas ocorrências e tenta identificar se há um grupo organizado envolvido. Ainda vamos apurar a possibilidade dele estar vinculado a um grupo. Eu estou me referindo especificamente agora, então, a essas injúrias praticadas por meios virtuais, tanto em palestras como em aulas que foram invadidas. Nesse caso, nós trabalhamos sim com a hipótese de grupo. Seja investigado, seja o mais rápido possível, para que a gente perca esse sentimento de ameaça e possa exercer a vida livremente. Qualificação profissional de graça. Em Criciúma, para quem quiser se aprofundar na área de tecnologia, estão abertas mais de 4.000 bolsas de estudo. Oi, Fabiana, são mais de 50 cursos disponíveis. Tem diversas oportunidades, principalmente para a área de desenvolvedor de sistemas, que é uma importante qualificação para quem quer trabalhar em empresas de inovação. Criciúma, gente, olha só, tem hoje
mais ou menos 300 vagas em aberto para a área da inovação em pelo menos 5 grandes empresas da cidade. A falta de mão de obra qualificada foi exatamente um dos motivos que fez a Prefeitura de Criciúma buscar essa parceria com uma startup para fazer esses cursos. A gente lembra que todas essas oportunidades são de graça e o aluno que desejar pode inclusive fazer mais de um curso. Eles terão acompanhamento, mentoria e vão fazer inclusive na plataforma ali alguns testes. As aulas são todas online e ao final do curso o aluno recebe inclusive um certificado. Agora quem ficou interessado, o que deve fazer? É só entrar lá no site Nova Criciúma e ir na aba Talento Digital. Não tem nenhum pré-requisito para participar, a seleção é feita por ordem de inscrição. 1.000 das 5.000 vagas disponíveis já foram inclusive preenchidas. As oportunidades estão disponíveis até esgotar, sem prazo de inscrição. Fabiano. O NSC Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos uma boa noite. A gente se vê amanhã. NSC Notícias. Oferecimento. Preçando Atacadista, preços mais baixos. E AJ Place, o Marketplace com tudo que você procura. Baixa aí. Haja Coração. Oferecimento.